Já está conosco o pastor Charles Pereira, lá em Balneário Camboriú. Pastor Charles é da Igreja Luz da Vida. Tem milhares de membros, uma igreja que não para de crescer. Ele batiza milhares de pessoas todos os anos. Tem a maior festa lá da cidade, a festa das águas, uma festa de batismo, a cidade para. E agora também, nessa pandemia, eles tiveram e têm tido uma atuação lindíssima. Ele vai poder testemunhar melhor, é uma referência, um amigo querido. E a partir de agora, eu quero dizer a você, abra o seu coração, os seus olhos, pega o link, pode fechar aí do Simval, pega o link dessa reunião, manda para alguém, para que entre e participe, porque vai ser muito forte. Com vocês, pastor Charles Pereira, de Balneário Camboriú, Igreja Luz da Vida. Bem-vindo, meu amigo. Meu querido apóstolo, bispo abençoado, que alegria, meu irmão, que alegria, que alegria, que privilégio poder estar aqui junto com você, junto com a bispa Keren e tanta gente abençoada, né, do Brasil e do mundo inteiro. Olha que eu estou aqui bebendo, recebendo, glorificando a Deus como essa multiforme graça de Deus, né, ela se manifesta e não importa se tem pandemia, se não tem, né, esse um jeito de glorificar, de adorar, de exaltar, de fazer a obra, de pregar e fazer congresso. Não estamos limitados, né, a quatro paredes. Verdade. Deus mostrou que o Espírito Santo continua no controle. Nossa fé não está confinada a quatro paredes, mas o nosso Deus tem levantado aí os seus profetas nesse tempo e é maravilhoso ver o que ele está fazendo. Apóstolo André Fabiano, uma alegria ser seu amigo, um presente para a minha vida, para a vida da Rosa, da Bia e da Luísa, e também para toda a nossa igreja aqui em Balneário Camboriú e todas as igrejas Luz da Vida. Um privilégio te conhecer. Agradecer pelo seu carinho, né? E eu fico até constrangido de estar no meio aqui desses leões, né? Só tem fera, só gente ungida, abençoada, né? Recebendo essas palavras proféticas poderosas que vai alimentando a nossa fé. É a graça do Senhor mesmo estar aqui no meio desses homens poderosos, desses homens de Deus. Obrigado, viu, apóstolo? Eu que agradeço. Você que está com essa barba linda de leão aí, né? E agora você ainda põe aquela foto, aquele quadro lá, e você tem sido mesmo um leão e uma referência. Nós louvamos a Deus e estamos sedentos para receber daquilo que Deus tem te dado, viu? À vontade, querido. A sala é tua, você manda, que é a tua igreja. Amém, apóstolo. Obrigado. Queridos irmãos, graça e paz a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria, uma honra, um privilégio poder estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus aí ao coração dos amados irmãos. Desejamos que essa graça flua pelo poder da sua palavra, né, e continue trazendo cura, edificação para todo o corpo de Cristo aí em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, se você quiser acompanhar a leitura aí da palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o verso de número 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o verso de número 23. Palavra viva, palavra poderosa, e nos diz assim a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém e amém. Amado e doce Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra, ela é fogo que queima, é martelo que esmiuça a penha, é espada de dois gumes. Ó Deus, opera em nós pela tua palavra, opera milagres pela tua palavra, edifica-nos, ó Deus, conforme o poder maravilhoso da tua palavra. É o que te pedimos, Pai. Usa de graça e misericórdia para com teu servo, em nome de Jesus. Só quero ser aqui instrumento da tua graça para edificação, fortalecimento e promoção da fé dos meus amados irmãos aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu fui impactado esses dias com esta oração do apóstolo Paulo. Essa oração espetacular, essa oração maravilhosa, essa oração registrada no capítulo 1 dessa igreja que impactou o mundo da sua época. E eu bebi dessa carta apostólica, tomando posse para esses dias que nós estamos vivendo. Sem dúvida, dias desafiadores, dias diferentes de tudo que nós já vivenciamos. E como já tem sido liberado palavras proféticas a respeito, né, da volta do Senhor, a respeito do fim, dessa jornada final da igreja. Eu gosto quando o grande evangelista Reinhard Bonk, ele diz que a igreja é um grande Boeing. E o Boeing, quando está para decolar, é no final da pista que aumenta o giro dos motores, porque está pronto para voar. E nós cremos que a igreja é esse Boeing do Pai. Estamos na chegada, na reta final, e certamente o Espírito Santo irá aquecer as turbinas espirituais da igreja para que o dia do arrebatamento chegue plenamente sobre nós. E o que eu vejo nessa carta é um apóstolo gritando, é o apóstolo trazendo em oração uma intercessão poderosa, uma intercessão gloriosa, do que ele desejava que a igreja pudesse perceber, daquilo que a igreja pudesse receber. E eu creio que essa é a oração da reta final. Esta é a oração do tempo do fim. É a oração que todos nós, pregadores, servos de Cristo, amados e amados do Senhor, devemos fazer nesse tempo. Um clamor da nossa alma, um clamor do nosso coração. E é isso que Paulo coloca, iniciando a sua carta aos Efésios. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos que nós temos em Deus, através do sacrifício e da obra redentora de Cristo Jesus. É lindo, do versículo 3 ao versículo 14, é o maior parágrafo da Bíblia. Paulo começa no versículo 3 e só vai dar ponto final no versículo 14. Porque no versículo 3 ele começa falando das bênçãos do povo de Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a partir daí dá uma vírgula e começa então como uma cascata de bênção. Começa como um derramar de uma revelação poderosa. É tão glorioso que a impressão que dá é que Paulo não consegue parar. É quando o pregador começa a falar das grandezas de Deus e daquilo que Deus pode fazer, e a gente vai se empolgando
E parece que é isso que Paulo faz aqui. Ele mergulha nesse mover da graça de Deus. Ele mergulha nesse mover das promessas de Deus. Ele mergulha nessa revelação poderosa daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. E vai revelando a nossa herança, as nossas bênçãos. E ele vai dizendo, olha, nós somos abençoados. Em Cristo Jesus você foi escolhido. Em Cristo Jesus fomos adotados em Cristo Jesus. Fomos predestinados para o louvor da sua glória. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo temos a revelação da salvação de Deus. Pelo Espírito Santo fomos selados. Temos a garantia da herança, que é o Espírito Santo de Deus. E do versículo 3 até o versículo 14, não há pontos. É o maior parágrafo da Bíblia, que falando das bênçãos que temos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. É um mover poderoso da graça de Deus, falando da bênção, não que virá, não de algo do futuro, mas de algo que a igreja já tem recebido. Já temos sido abençoados, já temos sido fortalecidos, já temos recebido o Espírito Santo. A cruz liberou toda sorte de bênçãos sobre nós, toda sorte de bênçãos sobre a igreja. Em Cristo fomos adotados, não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Recebemos tanta coisa gloriosa da parte do Pai, a partir do momento que cremos, a tal ponto que do versículo 15 até o versículo 23, Paulo faz uma oração. E a oração é para que a igreja pudesse compreender a grandeza da sua herança, a grandeza dessas bênçãos, para que a igreja pudesse ter os seus olhos do coração. E ele fala isso no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo faz uma oração a Deus, dizendo que nesse tempo a igreja pudesse ter os olhos do coração iluminados, para entender o significado dessa grandeza, para entender o significado da obra do Cristo, entender a obra da cruz, entender o quanto somos abençoados, entender o quanto somos fortalecidos, entender que aquilo que Deus tem para fazer não está no futuro, mas está no presente. Deus já fez e Deus está fazendo algo glorioso, algo tremendo, algo inigualável. E é maravilhoso porque Paulo vai usar palavras superlativas aqui no capítulo 1, nessa oração, dizendo, olha, eu quero que vocês, eu peço a Deus, para que Ele lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu sei que tem crente me ouvindo, eu sei que os que creem estão me ouvindo agora, e Paulo está dizendo que a gente possa perceber a grandeza que habita dentro de nós, a grandeza do poder que flui em nós e através de nós. E Paulo vai dizer, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Que poder é esse? Poder demonstrado. Há uma demonstração do poder que há em nós. Há uma demonstração da grandeza desse poder. Que demonstração é essa? Paulo vai dizer, o qual ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a destra do trono de Deus acima de todo principado, potestade e poder. O que Paulo está dizendo é que a força, o poder que ressuscitou
a Jesus Cristo, que tirou Jesus Cristo lá no túmulo e o colocou assentado nos lugares celestiais. É o mesmo poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo, da pessoa maravilhosa do Espírito que habita em nós. É essa glória que há em nós, é esse poder que habita em nós, é essa presença que está em nós. Só que Paulo ora porque parece que a igreja não está percebendo isso. Não está percebendo essa grandeza de poder, essa majestade de chamado, essa glória de chamado, que é pertencer a Cristo, que é ser de Deus, que é ser usado por Ele. Parece que por algum momento ele se transforma a promessa e a revelação numa oração. De um lado ele está dizendo, igreja, vocês são escolhidos, vocês são abençoados, vocês foram adotados, vocês são filhos. A cruz operou eficazmente em vocês. Foram perdoados os seus pecados. Há uma glória de Deus em vocês. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos o penhor da herança para o dia do grande resgate. Há uma glória na vida de vocês. Mas agora Paulo ora para que a igreja perceba o quanto ela é rica, perceba o quanto ela é gloriosa, porque nós podemos saber que temos tudo isso, mas vivermos como mendigos espirituais. Por vezes nós somos uma igreja rica em Cristo, mas vivemos como mendigos espirituais, deixamos de ser atuantes, deixamos de ser relevantes, deixamos de fazer a diferença, deixamos de marcar a história, e às vezes nos limitamos por coisas terrenas, porque não conseguimos perceber a grandeza, a autoridade, o poder que nos foi dado em Cristo Jesus. E do versículo 3 ao versículo 14, Paulo fala de uma igreja rica, de uma igreja poderosa, de uma igreja que já é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes, de uma igreja que já é cheia do Espírito, mas ao mesmo tempo ele diz, eu oro para que vocês compreendam isso, compreendam a grandeza disso, compreendam o poder disso. É como se a gente estivesse chorando por aquilo que nós estamos pedindo, mas aquilo que eu já estou pedindo, eu já recebi, mas eu não consigo ver. E às vezes eu fico agoniado, porque eu sei que Deus já me deu, Deus já fez, mas eu não consigo ver. E é isso que Paulo vai pedir. Paulo vai pedir a Deus, Deus, dê à igreja, irmãos, e eu creio que essa é a oração para esse tempo. Essa é a oração para esse tempo. Deus, dá-nos o discernimento espiritual. Deus, dá-nos o espírito da revelação, para entender que tu estás fazendo algo nesse tempo glorioso, porque o céu não está em quarentena, o Espírito Santo não está em isolamento, o céu não está em crise, Deus está operando maravilhas no meio da turbulência do mundo. Ele continua sentado no alto e sublime trono, ele continua operando e agindo com poder nessa terra, e a gente só precisa ter esse discernimento de dizer, Deus, me ajuda a entender, me ajuda a perceber, me ajuda a ver, Senhor. E quando Paulo diz, orando pela igreja, quando ele pede o espírito da revelação, é a ideia de descortinar, é a ideia de tirar a escama dos olhos. Você lembra quando o profeta estava com o seu servo e Geazi entra desesperado dentro da casa e diz assim, meu Senhor, estamos cercados, estamos perdidos, o rei enviou, soldados estão rodeando a casa, carros, cavaleiros aqui, espadas. E o profeta, com total tranquilidade, olha para Geazi e fala assim, não esquenta não, rapaz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não esquenta não. O rapaz pensa assim, meu profeta enlouqueceu. Que história é essa de mais que estão com a gente? Que negócio é esse? O profeta estava vendo algo que o servo não estava vendo.
o servo via o exército inimigo, mas o profeta via algo além. E nós somos essa igreja que desse tempo, a igreja desse tempo não pode ter os seus olhos fixados no natural. Tem algo sobrenatural que está acontecendo e é nesse mover sobrenatural que vamos andar. E aí o Eliseu, o profeta, faz uma oração dizendo: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E eu fico imaginando a cara do servo do profeta. Quando ele põe a cara para o lado de fora, ele vê numa dimensão o exército inimigo, soldados, cavalos. Mas quando ele olha para cima, ele vê cavaleiros, carros de fogo, miríades e miríades. Ele vê um exército celestial glorioso. E ele entra, olha para o profeta e diz: de fato, maiores, mais poderosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mas parece que às vezes nós, como igreja, não conseguimos entender isso. São crentes desesperados, são crentes com medo, são crentes sendo trancados por causa de notícia ruim, é crente sendo manipulado pela televisão, pela mídia, sendo levado pela circunstância, deixando o coração se abater com angústias, com impaciência, com incredulidade, quando já nos foi dado a palavra da vitória. Mas talvez a nossa oração hoje, certamente, a nossa oração hoje é a mesma de Paulo. Senhor, dá-nos o discernimento espiritual. Ilumina os olhos do coração para que possamos ver o que tu estás fazendo, para que possamos compreender a esperança do nosso chamado. O que Paulo está dizendo parece que essa igreja não sabe o que significa ser chamado por Deus, ser filho de Deus. Que chamado glorioso é esse? Que coisa espetacular é essa? Que coisa gloriosa é essa, ser chamado filhos de Deus, embaixadores do Rei do Universo, ministros do Rei da Glória. Parece que às vezes isso é menor, parece que essa é uma função pequena. Paulo está dizendo que o povo possa compreender que chamado glorioso, que chamado poderoso, que chamado fervoroso, que chamado espetacular é esse que temos em Cristo Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração. Que o Espírito Santo nessa tarde, que o Espírito Santo nesse dia, ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos qual a riqueza da glória, da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos nós que cremos. Ilumina, Senhor, os meus olhos. Essa tem sido a minha oração nesse tempo. Ilumina, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver a vida na ótica divina, para que eu possa perceber não aquilo que o coronavírus está fazendo, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Não aquilo que uma pandemia está fazendo, mas aquilo que o Rei da Glória está promovendo. Deus, me dá olhos espirituais para ver, porque eu quero participar disso. Apóstolo André, eu comecei esse ano falando para Deus: Deus, eu sei que em 2020 o Senhor vai fazer algo poderoso. O Senhor tem algo lindo para fazer nessa terra. Se o Senhor quiser e precisar de alguém para participar disso, eu estou aqui. Me usa. Quem está aí? Quem pode dizer: Deus, estou aqui, pode me usar. Não sei o que o Senhor tem para fazer, mas o que o Senhor for fazer, me usa, Jesus. Eu quero ser usado por ti. Eu não posso ficar fora desse mover. Ilumina os meus olhos, ilumina a minha mente. Eu quero compreender o que tu estás fazendo. Eu quero aleluia, compreender essa grandeza que está dentro de mim, esse poder que está dentro de mim, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fez Jesus assentar nos lugares celestiais. Eu quero entender que poder é esse que habita em mim, que ele possa fluir livremente, que esse poder possa fluir de forma absurda, impactando essa geração, impactando esse tempo, impactando vidas para a glória de Deus. Eu estou aqui. Há um povo, Senhor, dizendo: usa-nos para o louvor da tua glória. Iluminados
os olhos do vosso coração. É com esses olhos que eu quero olhar a vida. É com esses olhos que eu quero olhar a história. É com os olhos do coração iluminado. E a gente fica pensando, por que tanta gente não consegue ter esse olhar? O que nos bloqueia a ter essa visão para compreender a grandeza do nosso chamado? O que impede a gente de perceber o que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, porque tem pessoas que olham para a vida não a partir da iluminação que recebeu, mas olha para a vida a partir da dor, a partir da mágoa, a partir do ressentimento, a partir da angústia, a partir de um medo, de uma decepção, de uma frustração. Então, ele olha para a vida a partir de uma vivência humana que marcou a sua história. Tem gente que não consegue perceber e precisa dessa iluminação do coração, porque tem olhado a vida não a partir daquilo que Cristo fez, mas a partir de dores e de mágoas. Tem gente que não consegue viver o novo de Deus, porque ele vive dizendo, desde que eu fui decepcionado, desde que fulano me traiu, desde que Beltrano puxou meu tapete, desde que meu pai fez isso comigo, desde que aquele pastor fez isso comigo, desde que aquilo aconteceu, eu não sou mais o mesmo, e está vivendo como um mendigo espiritual, quando tem um verdadeiro tesouro dentro dele. Pessoas assim se tornam azedas e passam o azedume para as pessoas. Pessoas assim são cristãos, mas são cristãos mal-humorados. É gente que vive bicuda, é gente que vive sem graça, é gente que vive na fé, mas a sua vida não expressa essa fé. Quando abre a boca, expressa suas dores, suas mágoas, suas decepções. Olha a vida a partir da revelação do Cristo, a partir da revelação do Salvador. Quando temos os olhos do coração iluminado, perdoar é tão fácil. Amar o inimigo é mais fácil. Quando a gente tem os olhos do coração iluminado, você não quer abrir mão da grandeza daquilo que está dentro de você. Você troca os tesouros do Egito para sofrer com o povo no deserto rapidinho. Por quê? Porque a gente contempla o galardão, porque os nossos olhos se abrem para a grandeza que já está em nós, em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão bloqueadas e não conseguem perceber, não conseguem ter o seu coração iluminado, porque tem a sua visão bloqueada pela religião, pelo legalismo, sabe, pelas grades da religião. É interessante como a religiosidade, o legalismo tranca as pessoas. Se não vejamos, queridos, Jesus esteve aqui na terra, o Filho de Deus veio aqui, o Rei da Glória operou milagres, e houveram homens, fariseus, escribas, altamente conhecedores da lei, quem sabe alguns deles tocaram em Jesus, cumprimentaram Jesus, viram Jesus fazendo um milagre, mas não reconheceram que ele era o Rei da Glória. O Rei da Glória estava ali, o Senhor dos Senhores estava ali, mas eles estavam bloqueados demais na sua religiosidade para perceber que o Rei da Glória estava ali. Eles eram os homens conhecedores da Torá, conhecedores da palavra, e daqui a pouco a palavra se torna carne, o verbo encarnou, a Torá virou gente, mas eles ficaram tão presos na letra que esqueceram de perceber que quando a letra virou gente, eles ficaram com a letra e rejeitaram o Messias. Veio para que era seu, mas os seus não receberam, por causa da grade da religiosidade, por causa da cegueira do legalismo. Eles não conseguiram abraçar o novo de Deus. Cristo vem, Cristo cura, Cristo se manifesta, mas eles não aceitam o Cristo, eles resistem o Cristo, porque estão bloqueados pela religiosidade, estão bloqueados pelos seus achismos,
estão bloqueados porque colocaram Deus na sua própria caixinha e acham que Deus age só daquele jeito. Não creem nesse poder maravilhoso da multiforme graça do Senhor. Tem pessoas que não conseguem perceber a grandeza do agir de Deus. Eu penso em Simeão. Você já parou para pensar? Simeão, um homem idoso, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, olha, o Pentecostes vem bem depois, o Espírito Santo é derramado bem depois da consagração de Jesus no templo, quando bebê. Mas a Bíblia fala que nesse período, Simeão era cheio do Espírito Santo. Um homem que estava à frente do seu tempo. Um homem que recebeu um discernimento espiritual fora do seu tempo. E ele diz assim: o Espírito Santo me garantiu que eu não vou morrer sem ver o Messias, sem ver a promessa. Olha a diferença, gente. Simeão, um idoso, um ancião, temente a Deus, ele não precisou ver o Messias adulto. Ele não precisou ver Jesus fazendo um milagre. Ele não precisou ver Jesus fazendo nada. Ele estava no templo, esperando algum dia uma mamãe e um papai chegar com um bebezinho no colo. Ele sabia que um dia ia chegar um bebê no colo de alguém ali. E aquele bebê não seria qualquer bebê. Seria o Rei da Glória. Seria o prometido do Antigo Testamento. Meus irmãos, dizem, você vai estudar a história, dizem que nesses dias de consagração, não era um bebê que era levado no templo, não eram 2, não eram 3, eram mais de 500 bebês que nesse dia eram levados ao templo para serem consagrados. Mas no meio de muitos, Simeão consegue ter o discernimento de saber quem é o Messias. Que nível de revelação esse homem vivia, que nível de iluminação do coração, no meio de tantos bebês, saber, é ele, é ele, é ele, ele é o Messias, ele é o prometido. Obrigado, Senhor, pode me levar, posso morrer, posso me despedir em paz, porque os meus olhos já viram o Rei da Glória. Oh, irmão, Simeão não precisou ver Jesus fazendo nenhum milagre, mas ele acreditou no Messias, enquanto escribas e fariseus viram Jesus ressuscitando mortos, purificando leprosos, e não acreditaram. Por quê? Os olhos do coração não estavam iluminados para perceber o que Deus estava fazendo na história. Ah, queridos, que Deus nos deu um coração sensível para que nós não nos tornemos insensíveis. Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo, Deus está se manifestando, e a gente se comportar como se não tivesse acontecendo nada. O Rei da Glória está operando algo glorioso e a gente está na história como se nada tivesse acontecendo. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, meu Deus, para que a gente possa perceber o que o Senhor está fazendo, que é algo glorioso que o Teu Espírito está fazendo na terra, Senhor. Nos ajude a perceber que grandeza é essa que habita dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Temos que olhar para a vida com a ótica dessa iluminação espiritual. E aí, ter os olhos de Abraão, que olhou para cima, que saiu da tenda, que olhou para cima, que olhou para o alto para perceber o que Deus tinha para fazer na história e na vida dele. Jesus, Pedro e João, quando chegaram diante do templo chamado Formosa, olharam para o paralítico e disseram: olha para nós, porque não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele pôde olhar e ver que ali estava o seu milagre. Há um convite do céu hoje para a gente dizendo: olha para cá, tem algo acontecendo, tem uma unção em você, tem uma glória dentro de você, o que está dentro de você é glorioso demais. O problema que você está enfrentando não é páreo para aquilo que está dentro de você.
Vou repetir, o problema que está fora de você não é páreo para aquilo que está dentro de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Como a gente precisa ter os olhos do coração iluminados para a gente entender essa glória, para a gente entender esse poder, para a gente compreender, meus amados, essa grandeza de chamado, essa grandeza de poder que habita em nós. Que possamos, como aquele filho pródigo, cair em si. A Bíblia diz, olhar para dentro, ter os olhos espirituais, ter a iluminação do coração para tentar enxergar aquilo que Deus está fazendo fora, mas aquilo que Deus quer fazer aqui dentro de nós. Certamente o Espírito Santo nos chamou para intimidade com Ele, porque Ele quer que a gente se acorde para perceber o que Ele está fazendo em nós. E como o filho pródigo que olhou para dentro e caiu em si e disse, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha história? Na casa do meu pai tem pão com fartura. Ele tem uma revelação. Seus olhos se abrem para perceber que ele era rico, que ele era maravilhoso, que ele era um filho amado, mas estava vivendo como mendigo. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, o que é que eu estou fazendo? Eu vou me levantar e vou ter com o meu pai. O que é que eu estou fazendo? Tem hora que a gente tem que se enxergar. Tem hora que a gente tem que olhar para nós mesmos. Tem hora que a gente tem que dizer para a gente mesmo, vê se te enxerga. Vê se te enxerga. Olha o que Deus já fez por você. Olha o sangue derramado. Olha o poder da cruz. Olha o Espírito Santo que já veio. Às vezes eu vejo pessoas num nível de sofrimento, um nível de sofrimento tão exacerbado que dá vontade de perguntar, ei, o Cristo não veio ainda não? Cristo não morreu na cruz, não ressuscitou, o Espírito não foi derramado não? Você está vivendo lá no Antigo Testamento? Ou você está vivendo as bênçãos da nova aliança? Ei, viva, viva, porque o Cristo veio, morreu, ressuscitou, glorioso, seus pecados foram perdoados, ele enviou o seu Espírito, o Espírito não foi embora, ele está aqui sobre nós. Viva na perspectiva daquilo que já aconteceu. O que já aconteceu na cruz é glorioso demais para a gente ficar de cabeça baixa, achando que está tudo perdido, achando que não tem jeito. O que aconteceu na cruz, o Espírito que foi derramado, isso é glorioso demais para você abaixar a cabeça e pensar em desistir. Levanta a tua cabeça, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu oro e peço a Deus para que eu possa ter o semancol. Eu oro e peço a Deus para que eu possa olhar para dentro de mim, corrigir as coisas da minha alma e do meu coração. Para dizer, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para perceber o que tem aqui dentro que eu preciso tirar. Porque de vez em quando aparecem umas coisas na vida da gente, uns sentimentos, que você diz assim, o que é isso? Que sentimento é esse? Tu é crente, rapaz? Que negócio é esse? De querer desistir, de querer parar? Que negócio é esse? De vez em quando a gente tem que dar uma bronca na gente mesmo, né? E se perceber. É interessante, eu estava comentando com a minha esposa, ontem a gente estava lanchando e entrei com a máscara no restaurante. Fiz o pedido, sentei, depois faltou alguma coisa no pedido e levantei sem a máscara. E aí cheguei no atendente para pedir, a primeira coisa que ele falou foi, eu não posso atender o senhor sem a máscara. Por favor, o senhor tem que se retirar do restaurante. Eu falei para minha esposa, meu Deus, aqui dentro me deu uma ira. Me deu uma ira. Falei, gente, que negócio é esse? O rapaz só pediu a máscara para mim, mas no meu coração veio uma ira. Isso já tinha acontecido na farmácia. Eu falei para a Rosa assim, eu acho que eu tenho algum trauma de máscara. Devo ter apanhado com máscara quando criança, alguma coisa assim. Né? Porque o cara pediu só a máscara, ele estava na função dele. Né? Eu não fui agressivo com ele, nada disso, mas dentro de mim, de repente, veio aquela coisa assim de eu responder, então não quero não, então deixa aí. Né? Mas o cara fez uma pergunta simples e de repente brota uma coisa dentro da gente assim, você fala assim, caramba, peraí, mas que sentimento é esse que eu tenho? Né? Não precisa, o cara só pediu uma máscara.
Mas quantas vezes alguém pisa no teu calo e você fica com raiva e você não se percebe? E a gente acha que, né, porque Deus precisa tratar do irmão. Não, se te irritou, se você perdeu a paciência, Deus não tem que tratar com o outro, não. Deus está tratando é com a gente. Porque a nossa impaciência, a nossa ira, o nosso nervosismo, fala a respeito de nós, não a respeito do outro. E às vezes Deus permite que circunstâncias ao nosso redor aconteçam para que nós possamos entender que o quanto precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, porque ainda somos impacientes, ainda muitas vezes sentimos ciúmes, ainda muitas vezes temos sentimentos dentro de nós que você diz assim, peraí, gente, por que eu estou tendo esse sentimento? Por que eu estou tendo esse sentimento aqui contra o meu irmão na fé? Por que eu estou com ciúme do meu irmão aqui que está pregando melhor do que eu? Peraí, tem espaço para todo mundo no reino, né? Mas daqui a pouco um ciúminho começa a brotar porque a igreja dele está crescendo mais do que a minha, né? Porque ele está sendo usado mais do que eu. Peraí, que negócio é esse? E aí, de repente, você começa a perceber que dentro de você tem um leãozinho ali precisando ser domesticado, não é? Deus ilumina o meu coração para me perceber, para perceber que às vezes dentro de mim tem coisas a serem corrigidas, tratadas, em nome de Jesus. Muitas vezes, essa precisa ser a nossa oração e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Iluminados os olhos do coração. Esse é o nosso clamor nesse dia. Iluminados os olhos do nosso coração. Deus está fazendo algo poderoso esse ano. Eu quero profetizar que Deus vai te dar revelações poderosas do Pai em 2020. Que esse tempo de pandemia, de quarentena, abra os teus olhos espirituais, que Deus te dê sonhos reveladores, que Deus te dê experiências gloriosas. Eu quero declarar aqui que as suas melhores experiências com o Espírito Santo ainda estão para acontecer em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para fazer é extraordinário nesse tempo. Ilumina, Senhor, os nossos olhos. Eu quero ter os meus olhos do coração iluminado, porque eu não quero ser como Ló. Ló, a palavra Ló significa venda. Venda, ter os olhos tapados, venda. Ló, foi-lhe feita uma proposta por Abraão. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló diz Abraão diz para Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló tem os olhos carnais abertos, mas tem os olhos do coração fechado. E os seus olhos humanos viram as campinas de um lado e viram terreno deserto do outro. E ele diz, eu vou para as campinas. Seus olhos foram atraídos pela terra boa, aparentemente. Abraão não importa para onde ele tem que ir, porque Abraão sabe que a bênção não está na terra. Bênção está naquele que chega na terra. Ló escolhe pelo que vê, com seus olhos carnais. Abraão escolhe pelos seus olhos em Deus. E ele sabe que aonde ele chegasse, o chão que ele chegasse, podia ser deserto, ia florescer, porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava nele. Ei, a bênção não está no lugar onde você está, a bênção está em você. O lugar pode estar amaldiçoado. Quando você colocar o pé lá cheio do Espírito Santo, o lugar vai ser abençoado em nome de Jesus. O lugar, o terreno, pode ter chifre de boi enterrado. Até você chegar, pode não prosperar e não crescer. Mas quando você chegou lá, a maldição foi quebrada e a glória de Deus agora mora lá. Ilumina, Senhor, os nossos olhos para perceber essa grandeza da promessa que está em nós hoje. Não é amanhã, é hoje. Agar chorou em desespero, porque seus olhos do coração estavam tão fechados, tão bloqueados. Agar é despedida de Abraão com o menino, e a Bíblia diz que ela vai errante pelo deserto. E chega uma hora que acaba a água, acaba o pão,
E ela diz, eu vou deixar o menino aqui longe, debaixo desse arbusto, e eu vou me afastar porque eu não quero ver esse menino morrer. E a Bíblia diz que ela chora, porque o menino está morrendo de sede, o menino não tem água, é deserto. A Agar está chorando, 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 e de repente vem o Senhor e diz, Agar, por que choras? Parece piada. Ora, por que choras, Senhor? O meu filho está morrendo. Mas aí o texto bíblico diz assim, o Senhor lhe abriu os olhos. Abrindo ela os olhos, viu um poço de água. Ei, caiu aqui, meu Deus. Tinha um poço de água do lado dela. E ela não conseguia ver. A solução estava do lado dela. E ela não conseguiu enxergar. O seu nível de desespero era tão grande que ela não conseguiu perceber que a solução do problema estava do lado dela. Tinha um poço de água do lado dela. E a Bíblia diz que os olhos dela se abriram. Ela pega a água do poço, da água de beber o menino. Ela mora ali. Ela abre uma empresa ali no deserto, porque a Bíblia diz que ela mora ali naquele lugar. Ela se torna empresária no deserto. Deus não desamparou Agar nem o menino, porque Deus também fez promessa para Ismael. Mas ela não conseguiu ver, seus olhos estavam fechados, tamanho desespero. Muitas vezes a gente não consegue perceber a grandeza que está dentro de nós. Do teu lado não tem um poço, meu irmão, minha irmã. Do teu lado tem fonte de água viva. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Em você não tem um poço, em você tem um rio de água viva que flui. Um rio de água viva de provisão, de graça, de glória, de poder, de ousadia que flui, que flui. Receba dessa água, receba desse poder, receba dessa graça, receba dessa unção aí, em nome de Jesus. Há uma água fluindo, há uma água jorrando aqui, trazendo cura, restauração, batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual, abrindo os teus olhos para ver que a tua solução não virá, a tua solução já veio, e que os teus olhos espirituais se abram para perceber que o que está dentro de você é grandioso demais e não vai te parar, não vai te derrubar. Esse gigante já caiu em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, fala para mim quantas pessoas ouviram Jesus dizendo, aquele que tem sede, vem a mim e beba. O próprio Rei da Glória, e eles não foram. Quantos angustiados ouviram Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eles não foram, porque estavam bloqueados no seu coração. Quantos perderam a oportunidade de caminhar ao lado do Cristo, porque não tiveram o discernimento de saber que quem estava passando aqui era o Cristo. Quantos, aquela árvore que Zaqueu subiu, era para estar cheio de gente querendo ver Jesus. Mas só um teve o discernimento de fazer algo extraordinário, porque ele sabia que quem estava para passar por ali era alguém extraordinário. Por outro lado, outras pessoas puderam tocar em Jesus, puderam ver Jesus, quem sabe até conversar com ele, mas não tiveram os olhos do coração iluminados para perceber que estavam diante do Rei da Glória. Olha, nenhuma hospedaria, nenhum dono de hospedaria da época de Jesus teve o discernimento para entender que quem bateu na porta naquela noite, José e Maria, estavam carregando nos seus braços o Rei da Glória. Nenhuma hospedaria teve o discernimento, teve a iluminação para entender essa grandeza. Perderam a oportunidade de hospedar o Rei da Glória. Quantas vezes, por falta de discernimento e de iluminação espiritual, perdemos oportunidades, entramos em depressão, entramos em desespero. Agimos como se o Cristo não tivesse feito por nada na cruz por nós, como se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, como se esse poder não habitasse em nós. Quantos sacerdotes, escribas, fariseus olharam para a Escritura, mas quando a Escritura se tornou gente, eles não perceberam. Sabe, amados, eu quero ter os olhos que teve Abraão, que olhou além das circunstâncias.
que teve os seus olhos iluminados, e como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 4, que ele creu contra a esperança, que ele não olhou para o seu corpo amortecido, mas ele olhou para a promessa. Eu olho, Deus me dá esses olhos, que não me faça olhar as circunstâncias da vida, mas me faça agarrar na promessa de uma tal maneira. Deus, eu quero ver como Moisés, que teve os olhos do seu coração aberto e viu que o seu chamado, a riqueza do seu chamado em Deus, era maior, era mais poderoso do que as riquezas do Egito. Deus me deu os olhos do coração do bom samaritano, que não esteve ocupado demais, que não deixou de ajudar quem precisava. Deus ilumina os meus olhos, porque a Bíblia diz que muitos, na sua capacidade de demonstrar amor, hospedaram anjos dentro da sua casa, tiveram experiências com anjos dentro da sua casa. E quantas vezes nós, pela correria da vida, passamos por tanta gente que está sofrendo, angustiada, e porque não temos a iluminação do coração, nós não paramos para amar, não paramos para abençoar, não paramos para falar de Cristo, porque a gente está corrido demais, porque a gente está com o coração, às vezes, fechado demais. Deus, eu quero ter o coração iluminado como a daquela mulher, que não perdeu a oportunidade, mas teve o discernimento de saber que aquele que estava passando naquele dia tinha poder até nas suas vestes. E ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Quanta gente viu Jesus falando, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, mas não acreditou que Jesus tinha poder. Essa mulher teve um discernimento tão grande e ela entendeu que Jesus tinha poder até na vestimenta dele, até nas vestes dele tinha poder. Deus me dá um coração iluminado como a daquela mulher, Cirofenícia, nem judia ela era. Ela não conhecia o Deus de Israel, porém, tinha uma fé no Cristo tão gloriosa, que quando ela pede para Jesus curar a sua filha, e Jesus lhe responde, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz, eu sei, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, sabe o que ela estava dizendo? Olha, eu sei que o Senhor é tão poderoso, que só uma migalhinha do teu poder é capaz de botar aquele demônio para correr da minha filha. Só uma migalhinha. Ela nem era judia, mas ela acreditava. Ela teve o seu coração iluminado para entender que aquele que falava com ela era poderoso demais para romper com os grilhões do inferno. Deus, eu quero ver e eu quero ter os meus olhos iluminados como teve Davi, que encarou o gigante, mas antes de olhar para o gigante, ele olhou para Deus. Teve os seus olhos do coração iluminado e recebeu ousadia suficiente para dizer, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus, ilumina, Senhor, o meu coração, para que eu olhe para as minhas guerras e para os meus gigantes, como Davi olhou para o gigante que ele enfrentou, com os olhos em Deus, com os olhos na grandeza, no poder de Deus e não no problema. Eu quero ter os meus olhos iluminados, como teve o ladrão na cruz, que percebeu que na cruz do meio, quem estava sendo crucificado era o Rei da Glória. Eu quero ter os meus olhos iluminados, como teve Estevão, que teve os olhos do coração iluminado, e mesmo sendo apedrejado, viu os céus abertos e viu Jesus assentado à destra do trono de Deus. Eu quero ter os meus olhos iluminados e abertos, como tiveram os discípulos de Emaús, que no partir do pão, a Bíblia diz, e os seus olhos foram abertos, e viram que era Jesus, e voltaram para Jerusalém cheios de alegria,
por terem visto Cristo ressuscitado. Deus, me faz perceber, me faz ter os olhos do meu coração iluminado para perceber o que tu estás fazendo. Nós já somos tão abençoados. Nós somos revestidos do poder de Deus. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Não viva como um mendigo espiritual, mas que hoje os nossos olhos espirituais, os olhos do coração se abram. Que a oração do apóstolo Paulo seja a nossa oração hoje. Deus, dá-nos discernimento espiritual para compreendermos a grandeza do nosso chamado. Dá-nos, Senhor, iluminação do coração para podermos perceber a grandeza do seu poder que opera em nós. Dessas coisas que não é que vão acontecer no futuro, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. O Espírito de Deus está em você. A glória de Deus está sobre você. A promessa do Calvário está em você. O Espírito Santo está nesse exato momento trabalhando em teu favor. O Espírito maravilhoso nesse momento está intercedendo junto ao Pai a nosso favor com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ei, há um sistema poderoso de Deus nesse exato momento. Espírito Santo, o sangue de Jesus, anjos maravilhosos trabalhando nesse exato momento a nosso favor. Que nós possamos ter o nosso coração iluminado para não cair na angústia, para não cair no desespero, para não cair nas garras do medo, mas para dizer para a ansiedade, para o medo, para o temor, aqui você não entra, aqui não tem lugar para você, porque aqui mora a paz, porque aqui mora a convicção, porque aqui mora uma certeza, a certeza do Rei da Glória, a certeza que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus,